Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Arthur, tenho 27 anos e nesse vídeo eu vou dar o meu testemunho, como é que foi aí o meu processo para poder tratar uma apendicite aguda que eu tive nas últimas semanas, tá? Só retratando para vocês o que foi que aconteceu de fato, era dia 18 de dezembro, logo após o almoço. Eu comecei a sentir algumas dores ali no abdômen, e eram umas dores um pouco diferentes, não era dores de gases, não era dores de exercício físico quando você faz um abdominal ou algo do tipo, não eram dores de diarreia também não, eram algumas pontadas ao longo do abdômen. O meu almoço foi algo comum que eu como no dia a dia, foi arroz, ali uma farofa de cuscuz com feijão, franguinho assado, nada muito diferente. E o dia foi se passando, essa dor foi permanecendo. Eu decidi então, quando chegar em casa eu tomei um comprimido de Buscopan, que é para dores abdominais, né? E depois eu fiz um lanche, comi ali um pão de sal com queijo de presunto, um café com leite, nada muito diferente. Só que essas dores foram permanecendo. Eu jantei mais uma vez a mesma comida que eu tinha comido durante o almoço e depois eu tomei banho e fui dormir. Só que foi aí onde as dores começaram a aumentarem durante a noite. Eu tentava dormir e não conseguia de jeito nenhum. Essas dores abdominais, elas foram se espalhando por todas as áreas do abdômen e teve um porém, eu comecei a arrotar muito, aquele arroto de azia, sabe, de refluxo, e não parava de arrotar e muita dor no abdômen, eu tentava dormir, não conseguia de jeito nenhum, e aí foi quando eu chamei o Raul pela primeira vez, né, eu acabei vomitando parte da comida que eu tinha jantado, e mais uma vez eu tentei voltar para a cama para dormir, não conseguia, as dores abdominais permaneciam e mais uma vez esse refluxo, né, esse arroto de azia. Pela segunda vez eu acabei chamando o Raul e coloquei toda a comida que estava dentro do meu estômago que eu tinha jantado para fora. Na minha cabeça eu ficaria zerado, ficaria bem, porque eu vomitei aquilo que tinha estragado ali dentro de mim, alguma coisa relacionada à comida. Mas não foi bem o que aconteceu. Durante esse processo, só estava bebendo água, bebendo água, bebendo água. Eu tomei um remédio para enjoo, mesmo assim, as dores abdominais e esse arroto, essa azia, esse refluxo continuava. E a partir do momento onde eu fiquei mais assustado, porque eu chamei o Raul pela terceira vez e dessa vez foi só água. Eu só botei água para fora, nada mais. E eu não conseguia dormir, eu não conseguia ficar deitado, eu não conseguia ficar sentado, eu ficava rodando por dentro da casa, porque as dores abdominais eram muito fortes. Então eu decidi tomar uma água com gás e fazer um chá de hortelã, para ver se aliviava um pouco essa parte da azia. E eu descansava um pouco e conseguia dormir para que no dia seguinte eu fosse trabalhar. Eu tinha coisas importantes no trabalho no dia seguinte. Eu consegui dormir um pouco, eu acordei, tomei banho, me arrumei para ir trabalhar, a dor permanecia, mas eu estava ali superando porque eu estava conseguindo ali me movimentar um pouco, coisa que eu não conseguia durante a madrugada. Só que quando eu coloquei um café para poder beber, quando eu aproximei com o café ali perto da minha boca, que eu senti o cheiro, mais uma vez aquela ânsia. E aí eu parei, não quis comer, não quis tomar café, não fui trabalhar. E a partir desse momento eu comecei a tomar soro, porque eu não estava conseguindo comer nada, eu estava ali com fome, um pouco fraco. Eu comecei a tomar soro, não na veia, fazendo soro fisiológico em casa mesmo e tomando ali na xícara. Eu consegui dormir mais um pouco, quando foi por volta ali das 11 da manhã, eu comi um pedacinho de bolo e tomei um iogurte natural. E eu estava decidido que eu ia segurar aquela dor permanecer até a hora do almoço. Eu ia tentar almoçar. Se eu não conseguisse almoçar, eu iria buscar um hospital mais próximo, porque as dores permaneciam e eu não estava conseguindo comer, eu estava ficando fraco, minha pressão estava baixando. E para o almoço eu decidi fazer ali um macarrãozinho, algo bem simples, sem muito tempero. E eu dei duas garfadas e mais uma vez meu abdômen já estufou, já começou a doer novamente. E aí eu chamei a minha mãe e falei, olha, vamos no hospital porque tem algo acontecendo e não dá para ficar dessa forma, sentindo dores sem conseguir comer. Eu moro em Brasília, né? Eu fui no Hospital Alvorada, que fica na Asa Sul, cerca de 20 minutos aqui de casa. Foi recomendação de uns colegas meus do trabalho. Eu tenho um plano de saúde, o Amil. Eu não vou lembrar agora, não sei se é
1.200, 2.200, 120, algo assim, mas é o plano de saúde a 1.000 que eu tenho. Chegando lá no Hospital Alvorada, eu fui na emergência, estava vazia, fui atendido com bastante agilidade, eles me deram a pulseira verde, que não é de urgência, né? Entre os níveis ali da emergência é o mais tranquilo. Eles me deram a pulseira verde e logo eu fui encaminhado para o Dr. Ruben, que era o plantonista ali daquela tarde. Ele fez ali um exame de toque, fez ali alguns questionários e a princípio ele desconfiou que seria uma gastrite infecciosa, mas ele precisava investigar um pouco mais. Aí ele me mandou para fazer o exame de sangue. Eu fui ali no laboratório SEIB, dentro do próprio hospital, fiz o exame de sangue. Demorou cerca de 2 horas para poder sair o resultado. Durante esse período eu não estava comendo nada, porque eu não conseguia comer, estava só bebendo água, mas eu estava com muita fome. E aí eu fui numa vendinha ali perto do hospital e comprei um Powerade, um isotônico, para eu poder beber alguma coisa e me dar um pouquinho mais de força. E saiu, após 2 horas, o resultado do exame de sangue. E no retorno no médico ele já identificou que tinha algo diferente ali no resultado dos exames. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque vai entrar numa área que eu não entendo muito bem, mas ele conseguiu identificar algo que não estava muito certo. Aí ele já falou, olha Arthur, a desconfiança da gastrite não se concretizou com o resultado do exame. Porque se fosse uma gastrite infecciosa, todas as pessoas que tinham se alimentado dessa comida que você comeu também apresentariam esses sintomas, caso que não aconteceu. E aí ele me direcionou para fazer uma tomografia do abdômen com contraste. E a partir desse momento em que ele me direcionou para fazer a tomografia, eu não podia comer e nem beber mais nada. Ou seja, eu tive que esperar mais ou menos 1 hora para poder fazer a tomografia. Eu não podia comer, eu não podia beber, já ia completar mais de 20 horas sem comer nada. Eu estava muito fraco, com muita fome, minha pressão ficava oscilando muito, estava com muita dor no abdômen, começou a doer muito as minhas costas também, porque como eu sou muito alto, eu ficava sentado ali nas cadeiras do hospital e isso foi me dando uma dor nas costas absurda, eu estava ficando com muito mau humor já. Já tinham colocado o acesso, né, aqui no meu braço esquerdo. Foi quando eu fui chamado para fazer a tomografia, né, com contraste, né, que você já conhece como é que funciona. Fiz a tomografia do abdômen e a partir desse momento eu também não podia comer nem beber nada, porque eles tinham que me deixar ali o meu corpo sem nada dentro, caso fosse necessário fazer algum procedimento cirúrgico. Demorou cerca de 2 horas para sair o resultado da tomografia e logo quando saiu já apontou um caso de apendicite aguda, né? Tinha uma dilatação do meu apêndice de cerca de 1,3 centímetros, né? E nesse caso, cirurgia de emergência. E aí foi aquele corre-corre dentro do hospital. Eu já voltei no médico, ele disse que, olha, nesse caso é cirurgia mesmo, não tem para onde correr. Vou conversar aqui com o cirurgião que está de plantão para a gente saber como é que a gente vai atuar. A gente conversou com o cirurgião, não me recordo o nome dele, mas ele foi super solícito com a gente, explicou passo a passo do processo que leva uma pessoa até a apendicite, como era a cirurgia, como era o pré-operatório, o operatório e o pós. Ele foi super tranquilo, deixou tudo bem claro pra gente e falou que essa cirurgia demora em torno de 5 horas e naquela altura devia ser umas 8 horas da noite, né? Ele falou, ó, demora cerca de 5 horas, mas essa cirurgia só deve se iniciar a partir de 7 horas da manhã, porque agora vai ter toda a burocracia para poder liberar a internação, liberação do leito, fazer toda a preparação da sala da cirurgia. Isso aí demora um pouco, mas só que eu teria que ficar de 8 da noite até 7 da manhã sem comer e sem beber nada, e a situação as dores iam aumentando cada vez mais. Logo após, quando a gente conversou com ele, eu já fui direcionado para a internação ali na emergência, né? Eu fiquei numa maca lá, já tomando soro na veia, tomando alguns antibióticos, eles aferindo minha pressão a todo momento. E em um certo momento durante a noite, ali por volta de 10 horas, eu comecei a sentir febre. Eles me deram um antibiótico para febre, né? E nesse momento eu consegui dormir um pouco, porque eu estava deitado, era uma maca muito boa, né? E eu acordei com minha mãe pedindo para eu pegar o token ali do aplicativo da A1000, porque eles tinham liberado um quarto, né, um apartamento, para eu poder subir, mas eles iriam fazer isso
já após a cirurgia, porque eles conseguiram antecipar o horário da cirurgia. O que inicialmente era para ser 7 da manhã foi meia-noite. Ou seja, 11h30 eu já estava subindo para o quarto, graças a Deus eles conseguiram antecipar. Eu já estava com a roupinha toda da cirurgia, eu subi para o centro cirúrgico, eles fizeram toda aquela parte dos questionamentos, perguntando a altura, a idade, meu nome, o que eu estava fazendo ali, explicando para mim o que de fato iria acontecer durante o procedimento. E aí eu entrei para o centro cirúrgico, o cirurgião-chefe era o Dr. Jean, ele conversou muito comigo, né? Ele fez uma oração ali comigo antes do procedimento, achei bem interessante. Foi uma anestesia geral, eu nunca tinha passado por um procedimento com cirurgia geral. O procedimento da cirurgia de apendicite que eu passei foi por vídeo. Eu vou lembrar o nome, vou colocar aqui no vídeo, é um nome um pouco difícil, eu não vou lembrar muito bem. Mas eles fazem 3 cortes, né? Um corte no umbigo, um corte ali mais ou menos um palmo abaixo do umbigo, na virilha, e outro corte no canto inferior esquerdo do abdômen. São ali onde eles colocam os instrumentos, a câmera, para poder fazer o procedimento, né? O que era para ser uma cirurgia de 5 horas, na verdade durou 2 horas e meia. O médico falou que eu peguei anestesia muito rápido por eu ser magro, né? E aí por volta de 3 horas da manhã eu já estava retornando no quarto, recuperando ali da anestesia. Por volta ali de 3 horas da manhã eu retornei para o quarto, né? Me recuperando ali da anestesia geral. A primeira sensação que eu tive foi de muita fome, porque eu não estava me alimentando. Mas logo quando eu retornei ao quarto já tinha um lanche ali para mim, uns pãezinhos com algumas frutas, tinha chá também. E aí eu já consegui me alimentar e consegui descansar. E nisso eu ficava ali com acesso, né, tomando uma série de medicamentos ao longo do dia. E já consegui urinar normalmente, né, que é um dos problemas pós-cirúrgico, consegui urinar sem nenhum problema. Eu só senti um incômodo nos locais dos pontos, né. Mas sempre as enfermeiras iam lá olhando para saber se estava tudo bem. E por ser uma cirurgia onde a recuperação ela é muito rápida, no próprio dia eu já tive alta. Por volta de 3 horas da tarde, após eu tomar café, após eu almoçar, eu já tinha conseguido caminhar um pouco ali na área dos quartos. Eu recebi a alta, né? Eles me receitaram uma série de medicamentos e falaram que eu tinha que ficar 14 dias sem fazer nenhum esforço físico, sem subir escada, sem dirigir, sem praticar atividade física, sem fazer força, para poder fazer a recuperação completa, né? Após esses 14 dias eu já poderia retornar às minhas atividades. Porque de fato, hoje é dia 28, né? Fazem uns 10 dias que eu fiz a cirurgia, e lá para o 3º ou 4º dia você ainda fica com muitas dores nos locais dos pontos, principalmente esse do umbigo, né? Porque é bem no abdômen, quando você conversa muito, começa a incomodar, você não consegue fazer alguns movimentos simples, como caminhar, se deitar, por exemplo. E eu recebi alta nesse dia, o médico me receitou durante 3 dias tomar o nimesulida, esse remédio aí, que é um anti-inflamatório. Ele também me receitou uma dipirona, caso eu tenha febre, e esse simedicona, que é em caso de gases. Esses dois aqui ainda está fechado. Eu nem abri porque eu não precisei tomar. Só tomei o nimesulida, que é um anti-inflamatório, durante 3 dias, né? 2 comprimidos a cada 12 horas. E a minha recuperação está sendo muito boa. Eu não tive restrição alimentícia alguma, mas mesmo assim, já se passaram 10 dias, eu estou evitando ao máximo comidas muito gordurosas, estou comendo bastante fruta, bebendo bastante água. Estou evitando ao máximo fazer algum esforço físico. Próximo dia 2 eu retorno às minhas atividades no trabalho. Eu acho que a recuperação está sendo muito boa, muito tranquila. É um pouco difícil, de fato, ainda mais eu que sou uma pessoa muito ativa, você se privar de sair de dentro de casa, de fazer as suas coisas com autonomia. Isso é muito ruim, mas lá para o 5º, 6º dia você já consegue fazer as suas atividades sem maior problema. Só essas áreas dos pontos mesmo que vai cicatrizando aos poucos, né? Meu retorno ao médico é dia 7. Eu já tive o resultado da biópsia
não identificaram nada, né? Graças a Deus está tudo certo. Mas o que eu tenho que falar é para quem está com esses sintomas, né? Com essas dores abdominais e você não sabe se é gases, se você comeu algo errado ou não, que procure um médico quanto antes, né? Eu tive sorte da minha apêndice não ter estourado, né? Não ter acontecido nada mais grave, eles terem feito uma cirurgia em cima da apêndice, ter ficado aquela cicatriz maior. Procure um médico quanto antes, né? O ideal é você ir enquanto você está sentindo as dores, porque aí a partir dos exames eles conseguem identificar. Porque pode acontecer da apêndice inflamar e assim, no primeiro ou no segundo dia você não sentir mais nada. E quando você for fazer ali algum exame de imagem, ele não identifica, né? O ideal é você procurar um médico enquanto você está sentindo as dores, porque aí vai ser eles vão conseguir fazer uma identificação de forma mais precisa, né? E para quem está passando por isso, para quem já passou, fala para mim como é que foi essa experiência, com quantos dias você procurou o médico, como é que foi a sua cirurgia, como é que foi o seu pós-operatório. Como eu disse, eu fiz dia 18, hoje é dia 28, fazem 10 dias que eu fiz a cirurgia, né? Eu estou me sentindo super bem, eu já estou conseguindo me alimentar, alguns lances de escada eu já consigo subir. Eu vejo que se eu fosse para fazer alguma atividade física eu iria conseguir, eu até mesmo dirigir, mas eu estou evitando. Eu estou procurando cumprir os 14 dias de repouso máximo mesmo, que é para a recuperação ser feita da melhor forma possível, porque o pós-operatório também é super importante, tá legal? Após o dia 7, que vai ser o meu retorno no médico, ele vai me dar todos os exames, todas as consultas que eu preciso fazer, o acompanhamento que eu preciso, e aí eu volto aqui para falar como é que foi toda a parte do pós-operatório, tá legal? Mas por hora é isso, só vim contar essa minha experiência aqui para vocês. Fala aí para mim se vocês já tiveram alguma experiência parecida com apendicite, esse negocinho tão pequeno que pode causar tantas dores pra gente, né? Pode ser tão grave assim. Mas é isso, tá? Beleza? Um abraço, até mais.